Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini, essa é a Camisa Alviverde. Vamos para a parte 4 da nossa história, falando sobre a década de 30, uma década em que aconteceu muita coisa no mundo e no futebol. Mas só depois da vinheta. Vamos ressaltar que esse é o quarto vídeo da história do Palmeiras. Tem outros 3 aí na playlist. Se você olhar na playlist, tem mais 3 vídeos. Eu falo desde a fundação, passando pelos primeiros jogos, o primeiro campeonato, década de 20 e agora começa a década de 30. É muito importante entender a história do Palmeiras para saber o que trouxe a gente até aqui. É extremamente importante entender tudo o que aconteceu lá no passado e o que formou a identidade do clube que a gente tanto ama. Eu sei, esse é um canal sobre camisas, mas também é um canal sobre a história do Palmeiras, tá? Eu procuro fazer as duas coisas, então tem espaço para tudo aqui. No último vídeo sobre a década de 20, eu esqueci de falar, no ano de 1930, que aconteceu a Revolução Constitucionalista, em que o Getúlio Vargas tomou o poder. Tá? Isso foi uma coisa muito séria que aconteceu em 1930 e se iniciou ali um período longo do Getúlio Vargas no poder. Né? Isso eu acabei não falando, foi no último ano, 1930. E aconteceu também, em 1930 mesmo, a primeira Copa do Mundo, lá no Uruguai. O Uruguai mesmo ganhou, no centenário, né, estádio que a gente tem ótimas lembranças. Então foram duas coisas que eu esqueci de falar na última parte, que aconteceram no fechar das luzes da década de 20, né, exatamente em 1930, e que eram importantes e relevantes para falar. Então a gente já começa esse vídeo lembrando desses dois fatos. Então vamos começar com 1931. Em 1931 foi o segundo campeonato do ex-paulistano. Se você se lembra, o paulistano juntou com a Associação Atlética das Palmeiras para formar o time do Jardim Leonor. Eles foram campeões em 1931. Se você lembrar, como eu falei, como eles são ex-paulistano, todo o time do paulistano jogava para eles. Então eles tinham um time forte, já começaram com um time mais forte. Tanto que esse título estava o Arthur Friedenreich jogando. Foi o último título dele no futebol. Então não deu, e eles ainda pegaram o rival na final e meteram 4-1 nos caras. Nossa, eles estavam fortes esse ano ainda. E a gente estreou camisa nova em 1931. Essa aqui. O que mudou? A gola. Aí, a gola em V, isso era uma inovação para a época. Chega de gola polo por enquanto, hein? Então, essa camisa a gente usou pelos próximos anos. Ah, que ano lindo! Mais um 100%. Palestra Itália campeão de novo. 11 jogos, 11 vitórias. Nossa Senhora! Foi a segunda vez que a gente conseguiu esse 100%, mas teve um bom motivo. 1932 foi o ano da Revolução Constitucionalista. Você lembra da Revolução Constitucionalista? MMDC, o Obelisco de Ibirapuera. Então, é exatamente isso, a Revolução Constitucionalista. Então, por ter uma guerra dentro da cidade de São Paulo, só teve o primeiro turno do campeonato. O segundo turno não tinha condição de acontecer. Ainda o ex-paulistano ficou reclamando, achando que ia pegar a gente no segundo turno, até parece. Mas deixa eles achando. Fomos declarados campeões e aí não tinha condição de ter campeonato no segundo semestre. E você vê, desses vídeos históricos que eu falo, foi a segunda vez que aconteceu uma guerra dentro da cidade de São Paulo. Teve o tenentismo na década de 20 e agora, em 32, a Revolução Constitucionalista. Você imaginou isso, uma guerra dentro da cidade de São Paulo? Impressionante, hein? Segunda vez em 10 anos, cara. Nossa, não era fácil aquele tempo. A gente acha que hoje é ruim, mas olha, pelo menos não tem guerra, né? Esse campeonato de 1932 marcou por ter sido o último campeonato amador da história. A partir do ano seguinte, 1933, o profissionalismo, que era inevitável, ele realmente começa. Então, os jogadores passam a receber salário para poder jogar. Isso foi extremamente importante, porque tinha muita gente que não tinha uma vida privilegiada, que podia viver de jogar bola e tinha uma renda da família e tudo mais, porque aí só quem tinha muito dinheiro jogava futebol, que era a intenção do paulistano. O paulistano queria que só a classe mais rica de São Paulo jogasse bola, mas não vai ser assim, né? O futebol se tornou um esporte popular, as massas se apaixonaram pelo futebol, então era importante que fosse profissionalizado. E foi importante também que pela última vez o Germânia e o Internacional, fundadores do Campeonato Paulista lá em 1902, eles disputaram pela última vez. O Germânia abandona o futebol e vira só clube social e muda o nome para Pinheiros. Sim, o Clube Pinheiros era o Germânia. O Internacional
passa um ano inativo, aí ele se junta ao Antártica Futebol Clube e cria o Clube Atlético Paulista, que em 38 ia ser absorvido pelo ex-paulistano. Em 1933, a primeira reforma no Palestra Itália, então entregue um estádio novinho pra gente. A CBD, ela não queria saber de profissionalismo, ela queria se manter amadora. Então, vários times da APEA, né, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos, e a Liga Carioca também, eles rompem com a CBD e fundam uma liga própria para poder jogar profissional. Eles não queriam saber mais de amadorismo, mas a CBD estava chata com esse negócio. Né, tem que ser amador. Não, vamos jogar profissional. Então se criou uma liga paralela. Começou uma bagunça aí. Então, tinha a CBD, eles fundaram a FBF, a Federação Brasileira de Futebol. E um dos primeiros movimentos que eles fizeram foi criar um campeonato que englobasse tanto times de São Paulo como do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, não é o Distrito Federal de hoje lá não, hein? Era o Rio de Janeiro. Então foi disputado o primeiro torneio Rio-São Paulo. O torneio Rio-São Paulo, ao longo da década de 50, de 60, ele ficou muito tradicional. Mas esse foi o primeiro de todos, ele foi disputado só esse ano, depois deu uma confusão lá e não foi disputado mais, só depois só em 1950, mas esse foi o primeiro. Então esse primeiro torneio Rio São Paulo foi o primeiro campeonato profissional de futebol do Brasil. Ele foi disputado em sistema de ponto corrido, jogos ida e volta, em todo mundo contra todo mundo. E no final, quem foi campeão? Palestra Itália. É óbvio, o melhor sempre ganha. A gente venceu o Fluminense na final por 2-1 diante de 25 mil torcedores. E a gente terminou na frente do ex-paulistano. E as duas vitórias que a gente teve em cima deles durante a competição foram fundamentais, porque a gente terminou um ponto na frente deles. Se a gente não ganha deles no confronto direto, não tinha sido campeão. E sabe o que era mais engraçado? Os jogos entre times do mesmo estado, então quando a gente pegava algum time aqui de São Paulo, o jogo era válido tanto pelo Campeonato Paulista como pelo Rio São Paulo. Imagina, você tá jogando um jogo que vale para 2 campeonatos. Olha que maluquice, ia ser bom para o calendário, né? A Bel ia gostar, ia economizar jogo. E no Paulista, a gente também foi campeão. Parece que Itália nesse ano estava arrebentando. Ainda ganhamos de novo do ex-paulistano por 1-0 na final. E fomos bicampeões, na verdade, né? Bicampeões. Esse campeonato paulista de 1933 foi histórico, não só pelo bicampeonato, mas porque foi nesse campeonato que a gente pegou o rival e enfiou 8-0, o maior placar do derby até hoje. 8-0 a gente enfiou neles. Se você não sabia, pode procurar, Campeonato Paulista de 33, foi esse massacre, esse amasso neles. Foram 4 gols de Romeu Pelliciari, 1 de Gabardo e 3 de Imparato. Essa foi a maior derrota sofrida pelo rival em toda a história dele. Foi lá no Palestra Itália ainda. Não tem jeito, né? Lá, chega lá, os caras tremem as pernas. É sempre assim. Cara, eles ficaram tão abalados com essa derrota que a gente derrubou o presidente deles. Não derrubou o técnico, derrubou o presidente. E eles meteram fogo na sede social deles. Olha, você achou que o Santos fez bagunça quando caiu ano passado? Olha isso, cara. Os caras meteram fogo no clube. Acabou a paz. E foi no dia 19 de fevereiro de 1933, no meu aniversário. Só no meu aniversário porque eu não tinha nascido. Mas se fosse depois, mais pra frente, seria meu aniversário. A gente jogou com a Portuguesa Santista na Taça Competência. A Portuguesa Santista jogava de verde. Então, a gente jogou com uma camisa que é essa daqui. Essa é uma reprodução perfeita da camisa que a gente jogou nesse jogo. Então, por que a gente jogou de branco? Porque a Portuguesa Santista jogava de verde. Logo, essa foi a primeira away da história que o Palestra Itália usou. E quando a Puma lançou essa reprodução, isso não foi falado. Se você soubesse, eu tenho certeza que você ficaria mais interessado em comprar. Essa você não sabia, né? Tenho certeza que você não sabia disso. Essa então merece seu like. Merece seu like, merece sua inscrição. Ativa o sininho, faz tudo aí que ajuda demais a gente. E você fica sabendo de mais curiosidades muito legais da história e das camisas do Palmeiras. Vamos lá, rapidinho. Na TV mesmo dá para dar seu like. Dá seu like aí, se inscreve no canal. Valeu! Claro que a reprodução que a Puma lançou, tem o Puma aqui. A nossa camisa não tinha isso só. O resto era igualzinho. Manga comprida branca, a manga com as 3 cores da Itália. O Palestra Itália dessas cores aqui, tudo igual. A gola em V também dessas cores. É tudo exatamente igual, uma reprodução perfeita daquela camisa. Muito legal, né? Tenho certeza que se você tem essa camisa, você vai dar mais valor agora.
1934, o nosso primeiro tricampeonato, que a gente só foi igualar esse ano. A gente aplicou goleadas sonoras, no Ipiranga foi 7-1, e 5-0 também, no Sírio 6-0, 4-0, e 5-0 no nosso filho Santos também, porque esse é filho, né? Filho sempre toma goleada, é normal. Chegamos na penúltima rodada com 11 vitórias e um empate só. Nessa penúltima partida a gente ganhou do Clube Atlético Paulista por 3-1 e garantimos o campeonato. E essa partida aconteceu quando o Palestra Itália fazia 20 anos de fundação. Sim, essa partida foi dia 26 de agosto de 1934. Uma ótima maneira de comemorar nosso aniversário. E o artilheiro do campeonato foi Romeu Pelliciari, com 13 gols. Vamos ver os heróis desse tri? Essa penúltima partida aí, que foi a que garantiu o campeonato, essa aqui é a escalação. Ó. Aimoré no gol, Carneiro e Junqueira, Zezé Moreira, Dula e Tufi. Álvaro, Elísio Gabardo, Romeu Pelliciari, Lara e Vicente. O técnico era Umberto Cabelli. Você vê que o time já não tinha mais quase nome italiano. Antes, quando eu dava as escalações, eram só os italianos que jogavam, porque era amador. Esse campeonato já era profissional, então esses jogadores já eram contratados, já recebiam salário. Então você começa a ver jogadores de qualquer tipo de formação, né? Não era mais, não, só italiano joga no Palestra Itália, não era mais assim. O Palestra Itália já se tornava um time com raízes italianas, como sempre, mas que abraçava todas as nacionalidades. Então, e por que não teve Rio-São Paulo nesse ano? A CBD, como eu falei, estava agarrada no amadorismo, mas ela percebeu que ela não podia perder esses times. Então a gente saiu, fez o Rio-São Paulo, a CBD sentiu que, vou perder todo mundo aqui, então ela começou a oferecer vantagens para esses times, né? Então, falando, olha, vou fazer amistosos internacionais. A nova liga não tinha como oferecer isso. Então, Palestra Itália, o rival, o Vasco, voltaram para a CBD. E a CBD começou a ser um pouco mais relaxada com esse negócio de profissionalismo. Ela perdeu essa coisa de não precisa ser amador, deu uma segurada. Por isso que a partir daí não teve Rio-São Paulo, só vai ter de novo na década de 50. E foi em 1934 também que aconteceu a segunda Copa do Mundo vencida pela Itália. Em 1935 tivemos um campeão inédito, a Portuguesa, a Luzinha. Ganhou do Ipiranga na final. Fizeram 2 jogos extras porque terminaram empatados em ponto. Ué, mas peraí, a final foi Lusa e Ipiranga? Tem uma coisa errada aí, cadê o Palestra? Cadê o ex-paulistano? Rival, onde é que tá todo mundo? Então, como a gente voltou com a CBD, a APEA, que organizava o Campeonato Paulista, ela tinha rompido com a CBD. Então, foi criada uma nova Liga Paulista. E aí, essa Liga Paulista que absorveu esses times maiores. Então o campeonato da APEA, que foi tão tradicional, ele perdeu os principais times. Ficou um campeonato bem esvaziado. E você vê, era a Luz e o Ipiranga, os dois disputando. Tinha time que chamava Ordem e Progresso, sabe? Eram uns times que não tinham apelo nenhum. Que eram os times profissionais que tinham acabado de surgir. E a gente disputou ainda com alguns amadores e tal, mas um campeonato muito mais forte. E o campeão dessa Liga Nova foi o Santos, com a gente na cola, quase que a gente consegue o tetra. Foi por pouco. Vale lembrar que esse foi o ano da primeira falência do ex-paulistano. Eles estavam junto com o Tietê, na verdade o Tietê se tornou depois, tá? Mas eles ficavam lá onde era o Clube da Floresta, né? Era o estádio da Floresta. E tanto que eles tinham a denominação da Floresta, mas é porque é igual chamar o Palmeiras do Palestra Itália, entendeu? Era só a designação de local, o nome só não era esse. Mas eles até falam que não faliu, porque o nome não era esse, não, faliu sim. Eles tiveram que falir e no ano seguinte, em 36, eles apareceram de novo, só que sem patrimônio nenhum, começaram praticamente do zero, só que nessa época não tinha várias divisões. Se isso fosse hoje, eles teriam que ter começado lá na 5ª divisão e subir tudo de novo. Só que aqui, nessa época não existia, era um campeonato só. Então era fácil falir. Você declarei falência e abre de novo, era tudo muito simples. Por isso que hoje com essa discussão, não, na verdade não faliu. Faliu sim, é só pesquisar um pouquinho que você vê que faliu. Mais pra frente ia falir de novo se a gente não salvasse. Ó, você vê em 36 de novo, a Lusa campeã, bicampeã, né? E o Ipiranga vice de novo. Mas também, como eu falei, só tinha time fraco disputando, então essa liga da APEA já estava muito enfraquecida. A LPF, que era a Liga Paulista de Futebol, que estava com os times grandes, né? E adivinha quem ganhou de novo? Palestra Itália. Mais um campeonato em 36. Olha, se a gente tivesse ganhado o tetra, seria penta aí, hein? Olha,
Foi por pouco, hein? Nosso 7º título. Eu falei pra vocês que a década de 30 ia ser melhor. Depois de uma disputa em 2 turnos, o título foi disputado em 2 jogos. E se não houvesse o campeão em 2 jogos, tinha um jogo extra. Então foram 3 jogos. A gente disputou esses 2 jogos com o rival. Metemos 1-0 no primeiro jogo, empatamos 0-0 no segundo, precisou ter terceiro jogo. Olha que absurdo, cara. Pô, os caras queriam que a gente goleasse os 2 jogos para não ter o terceiro jogo. Esse primeiro jogo aconteceu só em 25 de abril de 1937, só no ano seguinte, em abril do ano seguinte, pra você ter uma ideia como esse campeonato foi longo. E a finalíssima, né, o último jogo foi disputado no estádio Palestra Itália, e a gente ganhou por 2-1, e aí fomos campeões. E nesse 1936, como eu falei, a APEA estava muito enfraquecida, ela sentiu o golpe e fechou as portas, acabou aquela liga de futebol fundada pelo paulistano lá atrás, para jogar campeonato paulista, porque ele era dono do campo. É igual o Riquinho que tem a bola lá, não. Só joga porque senão eu vou levar minha bola embora. É a mesma coisa. Eles tinham dinheiro e eles que fizeram a própria liga de futebol. Se tornou durante um bom tempo aí a liga mais forte, às vezes até a única liga jogando, mas acabou finalmente porque os riquinhos queriam jogar, só os riquinhos. Os riquinhos vão jogar, não quero ralé jogando comigo. Não tinha como evitar. Futebol é um esporte de massa. Então a APEA fechou as portas. Em 1937, o rival volta a ser campeão, depois de um certo tempo, né? Mas ficamos um ponto só atrás. Puta, foi por muito pouco. Para compensar, a gente lançou uma camisa nova, essa aqui. A gente abandonou a manga comprida, finalmente, né? Agora ia ter que começar as camisas de manga curta. E você vê que mudou o escudo, né? Agora era um círculo branco vazado com o PI em vermelho. E a camisa 2 era igualzinha essa aqui. A Away, agora tinha a Away, né? Era exatamente igual essa, só que de manga curta também. Então essa camisa jogou com manga curta. Só que aí aqui, ó, esse círculo era verde vazado igualzinho aqui, só que o P e o I em vermelho. Era isso que era diferente. A Puma podia lançar essa réplica também, né? Pô, ter as duas na coleção ia ficar muito legal. E esses foram os 2 últimos modelos usados pelo Palestra Itália. De 37, ela foi até 42. Em 1938, um bi do rival, fazia tempo que não tinha um bi do rival, e nesse ano aconteceu uma coisa pela segunda vez. Teve a Copa do Mundo de 38, que a Itália foi bicampeã. Então o futebol parou, né? Acabou antes do Campeonato Paulista da Copa. Então depois da Copa ia ficar todo mundo parado. Aí a Liga Paulista falou, vamos fazer outro Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista Extra. E organizou um Campeonato Paulista Extra. Quem que ganha? Palestra Itália. Então, segundo Campeonato Paulista Extra que a gente ganha. E por que não conta? A mesma liga, os mesmos times, tudo igual. A gente não tem 26 títulos paulistas, a gente tem 28. Me ajuda a levantar essa bandeira. Somos 28 vezes campeão paulista, não vem com 26 não. A gente ainda ganhou do rival na final, qualquer coisa mais emblemática do que isso. E no dia 3 de julho de 38, o rival ia falir de novo. E aí ele organizou um campeonato para poder salvar da falência. Como ele organizou, ele ia ficar com toda a renda e convidou a gente, o rival e a Lusa para jogar. Então ia ser um dia só, a gente ia fazer vários jogos lá e toda a renda ia para eles. Aí eles ficam negando que teve esse jogo das barricas. Esse foi o jogo das barricas. Porque quando você chegava no Palestra Itália, que foi no Palestra Itália, tinha umas barricas na porta para o pessoal jogar as moedas para eles lá. Eles negam isso, falam, não, imagina, isso não aconteceu, é porque a gente foi mandante, por isso ficou. Meu amigo, a LPF nem cobrou a porcentagem dela para ajudar eles. Tá claro que foi para salvar. E ainda o anúncio no jornal que teve da época, eles declaravam, olha, a gente tá mal das pernas, pelo amor de Deus, vão lá que a gente precisa de ajuda. Eles iam falir de novo, foi para salvar eles da falência. Não devia ter ajudado, acho que o pessoal dos 3 times que participaram, se pudessem olhar para o futuro e olhar e falar, o quê? Deixa esses caras falir, mano. Vai ficar salvando os caras pra quê? Pra ficar enchendo o nosso saco depois? Pelo amor de Deus, deixa esse troço falir. Mas não, né? Aquela época do cavalheirismo, quiseram ser bonzinho, agora tá aí, enchendo o saco com aquelas faixas de mundo paralelo no estádio deles lá. Tiveram que roubar o dinheiro público para construir estádio. É a festa, né? Deixa, olha o que aconteceu. E nesse jogo, Porfírio da Paz, que era o presidente do ex-paulistano, passando com a bandeira, assim, o pessoal jogar as moedas na bandeira para arrecadar mais, cara.
Os caras estão desesperados, eles negam, eles falam, não, isso não aconteceu sim. Pesquisa com calma que você vai ver que aconteceu sim. É a mesma coisa que eles ficam falando, não fomos rebaixados no Paulista. É claro que foi, cara. Os próprios ídolos deles, o Tele fala que foi, o presidente fala que foi, é óbvio que foi. Tava lá no regulamento, velho. Os caras foram rebaixados. Eles distorceram o regulamento do ano seguinte para inventar que, olha, vamos juntar a segunda divisão na primeira também, para poder disputar junto, só para dar, né, um entre aspas ali, mas caiu, o que vai fazer? Caiu, né? Não tiveram a decência de jogar como a gente jogou quando a gente caiu. Aí fica com essa historinha, rebaixado, como se cada rebaixamento nosso anulasse 3 campeonatos, né? Não anula, não tem nada demais em ser rebaixado. Não é vergonha para ninguém, todo mundo passa por uma fase ruim, a gente foi rebaixado. Mas a gente foi o primeiro clube que foi rebaixado e jogou a Série B e voltou na bola, porque os outros que tinham sido rebaixados antes sempre viravam a mesa. Se você lembrar, em 2002 o pessoal até falou, quando caiu o Palmeiras, e o Palmeiras vai jogar ou vai virar a mesa? Como é que vai ser? Não, aqui ninguém vira a mesa não. Tá no regulamento? Caímos, vamos voltar na bola. É assim que você tem que fazer. Você não pode negar os seus tropeços, porque são seus tropeços que te colocam no seu sucesso. Então é bi rebaixado, mas é 12 vezes campeão brasileiro também, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, 3 Libertadores, e aí? O que vale mais, entendeu? Então esse negócio de bi rebaixado é o argumento mais idiota que eu já vi na minha vida. Em 39, mais um tri do rival, o rival deu uma engatada nesse final da década aí, e foi um ano muito difícil, porque no dia 1º de setembro, como vocês devem saber, a Alemanha invade a Polônia, e dá início à Terceira Guerra Mundial lá na Europa. Isso é um acontecimento que ia mudar o mundo completamente nos próximos anos, né? Então foi justamente esse evento que fez com que a nossa história mudasse e a gente não fosse Palestra Itália até hoje. Mas isso vai vir um vídeo mais pra frente, vamos com calma. Vamos terminar a década de 30, estamos já quase lá. 1940, inauguração do Pacaembu. O estádio Paulo Machado de Carvalho foi inaugurado no dia 27 de abril de 1940. E veio o presidente Getúlio Vargas com o interventor Adhemar de Barros e o prefeito Prestes Maia. O Getúlio Vargas era um baita de um orador, né? Ele tinha discursos ótimos. Mas, cara, São Paulo tinha ele aqui atravessado, porque foi o Washington Luiz que tinha ganhado a eleição que ele derrubou e se tornou presidente. Então São Paulo detestava ele, a Revolução Constitucionalista é exatamente isso. Então quando ele entrou, nossa, mas foi uma vaia geral pro cara, foi vaiado até não dar mais aqui no Pacaembu. E agora eu vou explicar mais uma historinha do ex-paulistano. Durante esse período da ditadura Vargas, era proibida a ostentação das bandeiras estaduais. Mas durante o desfile das delegações dos clubes paulistas, teve um clube que tinha o nome do estado e que tinha as cores da bandeira nas cores dele. Então todo mundo fez um grande aplauso, uma grande festa quando eles entraram, para provocar o Getúlio. E é por isso que eles ficaram com o apelido, aquele é o mais querido, porque foi o mais aplaudido, mas isso foi uma provocação pro Getúlio. Os caras ficaram, sério, vocês vão trazer isso até hoje, falando que é mais querido? Nunca tiveram mais torcida que a gente, e nem o rival. Falaram uma época aí da década de 90 que tinha mais torcida, eu duvido, mas hoje já está provado que não tem mais torcida que a gente. Mas fica falando mais, quer ver outra faixa de mundo paralelo lá, o mais querido. Gente, sério, fecha essa faixa, guarda lá, tá ficando feio. Olha o porquê que tem esse apelido. Foi uma provocação pro Getúlio, cara. E os caras lá ainda, mais querido, pelo amor de Deus, né? Mas no dia seguinte, no dia 28 de abril de 40, deixa a política de lado e vamos voltar pro futebol. Teve um campeonatinho lá, a Taça Cidade de São Paulo, em rodada dupla. Ela foi criada para inaugurar o Pacaembu, só teve 4 participantes. A gente, o rival, o Curitiba e o Atlético Mineiro. Era eliminatório, 2 jogos na semifinal, e quem ganhava ia jogar a final. E fomos jogar a semifinal com o Curitiba. 2 minutos de bola rolando, o Curitiba faz um gol. As ideias, primeiro gol do Pacaembu, mas a gente, né, falou, peraí, o estádio aqui é na nossa cidade, esses caras vão querer vir ganhar da gente, não dá, né? A gente virou, meteu 6-2 no Curitiba para mostrar quem manda, e no outro jogo o rival ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é freguesão deles desde essa época, né? Aí no fim de semana seguinte, dia 4 de maio, a final. Um derby na final, essa final deve ter sido sensacional. Aí Echevarrieta e Luizinho
marcaram pra gente, eles chegaram a marcar um, mas ganhamos de 2-1 e nos tornamos o primeiro campeão do Pacaembu e até hoje somos o maior campeão do Pacaembu. A gente tem 26 campeonatos conquistados no Pacaembu, você sabia disso? O Palmeiras é o maior campeão do estádio do Pacaembu. E no Campeonato Paulista, na final, fomos campeões de novo, enfiando 4-1 no tal do mais querido. 4 gols na final em cima deles, eu lembro até 2022, ótimas lembranças, né? E esse foi o nosso último Campeonato Paulista com o nome de Palestra Itália. No próximo vídeo, você vai saber tudo sobre a arrancada heróica. Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras! Fica por aí que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Muito obrigado pela sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.